Being funky, living groundwork, mycelium, mycelium. Entangled life. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao 6º episódio do podcast Visões, um espaço onde a psicologia analítica de Carl Gustav Jung se entrelaça com os estudos de narrativas. Eu sou Mônica Martinez, professora do programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura da Universidade de Sorocaba, a Uniso. Sou jornalista, psicóloga clínica, com especialização em psicologia junguiana e supervisora clínica. No episódio de hoje, eu tenho o prazer de compartilhar esse espaço de conversa com Tatiane Guimarães Pereira, que é psicóloga da saúde e professora do curso de psicologia aqui da Universidade de Sorocaba, da Uniso. Já passamos por bons momentos juntas. Sim. Em estágios, em hospitais aqui em Sorocaba. Sempre muita gratidão prazer em é trabalhar contigo. E é que com uma imensa alegria que recebemos nesse 6º episódio, nossa primeira arteterapeuta convidada, a analista junguiana Santina Rodrigues. Ela tem um currículo vasto, então eu vou destacar aqui alguns pontos. Santina é psicóloga clínica e arteterapeuta junguiana com 29 anos de atuação. Ela é mestre e doutora em Psicologia do Desenvolvimento da Personalidade pelo Instituto de Psicologia da USP, a Universidade de São Paulo, e tem sólida trajetória como professora universitária e supervisora clínica em cursos de graduação e pós-graduação em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E também é coordenadora dos núcleos de arteterapia e de luto e suicídio do Instituto do Imaginário e atua como palestrante e pesquisadora sobre temas como arte, morte, luto e suicídio. Santina é idealizadora de projetos gratuitos de portas abertas, acolhimento a enlutados por suicídio e manhãs com arte-terapia, além de coordenar o curso de arte-terapia Fluxos Voltando a Ser Rio. Sua tese de doutorado, que será o foco de nossa conversa de hoje, se intitula No Fio da Navalha, individuando a relação terapêutica com o suicídio de adolescentes e jovens na clínica junguiana. Essa conversa foi gravada na manhã do dia 25 de agosto de 2025, nos estúdios da Universidade de Sorocaba. Fiquem com a gente para 50 minutos de reflexões profundas, trocas sensíveis e muitos insights capazes, eu acredito e tenho certeza, de provocar transformações. Bem-vinda, Santina. Eu queria começar te perguntando sobre a sua trajetória. Uma coisa que eu sempre quis saber é como foi que a arte-terapia e a psicologia junguiana entraram na sua vida e se tornaram seu caminho. Bom dia, Mônica, bom dia, Tatiane, bom dia às pessoas que vão assistir esse podcast. Agradeço muito pelo convite da universidade. É um prazer compartilhar essas ideias, trazer elementos para a gente refletir sobre um tema tão atual, tão polêmico e necessário como é a prevenção e a pós-prevenção do suicídio, sobretudo nessas faixas etárias mais jovens da população, nos dias que nós estamos vivendo. Essa pergunta que você fez, ela é muito fácil de responder, porque costumo dizer que eu me tornei arte-terapeuta antes de me tornar psicoterapeuta, porque assim que eu me formei, minha primeira paciente era uma jovem dos seus 25, 26 anos, tinha passado por um histórico de muitos traumas emocionais, abusos, e ela não se expressava verbalmente com muita facilidade. Então, o recurso que eu tinha ali era usar as experiências que eu tinha vivido na universidade como estagiária, atendendo crianças, para me comunicar com ela com recursos expressivos não verbais, como a gente chama, né? E isso compõe o campo da arte-terapia. Claro que a gente usa também a palavra, a conversa,
nesses atendimentos, seja individualmente, seja em grupo, né? Mas a gente recorre a desenhos, pinturas, modelagens, colagens, múltiplas formas de expressão que ajudem as pessoas a falar, a comunicar, né? A falar da própria história, das suas vivências, e as emoções vão aparecer, e é por aí que a gente vai fazer esse trabalho. Com a psicologia do Carl Gustav Jung, o Jung é um dos fundadores da psicologia profunda, né? A gente conhece muito, ou ouve falar mais do Freud, que fundou a psicanálise, e o Jung foi um dos primeiros articuladores ali, junto com o Freud, da psicanálise. Ele foi psicanalista por alguns anos, depois houve uma dissidência e ele manteve uma linha de teoria e de atendimento clínico que tem diferenças teóricas e metodológicas em relação à psicanálise, mas que, em linhas gerais, também se propõe a trabalhar conflitos, né, questões que atrapalham, de um certo modo, né, a vida das pessoas, pensando em camadas um pouco mais profundas da personalidade. Então, resumidamente, é isso. Com o Jung, eu não tive aulas de psicologia junguiana na universidade, esse é um problema que a gente tem no Brasil como um todo. Há poucas universidades que incluem as teorias do Jung, que eu acho uma grande pena, porque ele é um dos grandes autores que contribuem para a gente compreender os processos de desenvolvimento da personalidade, formação e desenvolvimento. Enfim, essa é outra questão, né? Mas eu não tinha tido aulas desse autor na universidade, então eu passei a minha graduação sem conhecer esse autor. É um crime, né? E depois, quando eu me formei, eu acabei descobrindo Jung, porque ele é um pesquisador das teorias do imaginário, das teorias ligadas aos mitos, né? Então, ele faz toda uma articulação entre percepção, compreensão simbólica das expressões psicológicas, né? Sonhos e outras questões que as pessoas trazem, sempre numa articulação com os mitos. O Freud também faz isso, mas ele faz de um jeito muito circunscrito ao trabalho com um complexo só, um mito, que é o mito de Édipo, acho que muita gente já conhece, né? Então, eu conheci o Jung depois de formada num grupo de estudos sobre mitologia, que na época era mitologia grega. Nos dias de hoje eu acabo estudando naturalmente, né, outros mitos nesse processo de decolonialidade que a gente vive na cultura, né? Que é muito importante conhecer os nossos mitos afro e indígenas, né? As tradições da nossa terra, da nossa história, né? Que compõem o nosso imaginário e o nosso inconsciente coletivo, no certo sentido, brasileiro. Santina, sua tese de doutorado traz um tema delicado, escrito até de forma muito delicada e necessário, o suicídio de adolescentes e jovens. Como esse tema chegou até você? E como ele te tocou como terapeuta? Chegou pela minha prática psicoterapêutica. Antes, no meu mestrado também, eu fui fazer uma dissertação de mestrado a partir de questões da minha prática terapêutica. Eu estou sempre buscando pesquisar temas com os quais eu convivo no ambiente da minha prática profissional, né? E desde os anos 97, 98, eu comecei a receber muitos jovens para a psicoterapia que estavam com ideação suicida. Alguns já haviam tentado suicídio, passado por internações. Então, eu tinha acabado meu mestrado já há alguns anos e comecei a pesquisar mais, né, a estudar, porque a clínica é assim, né, além de atender o paciente, a gente precisa estudar as temáticas que eles trazem para a gente se sentir um pouco mais segura e fazer justamente, né, a condução do modo mais adequado possível. E ali eu comecei, né, a estudar muito os autores da tanatologia e da suicidologia. É um campo novo de estudos, né, a suicidologia. E aí esse número só aumentou na minha clínica, né? Assim, e aí eu fui observando as pesquisas, né, dados epidemiológicos, a gente vai ver um salto imenso, né, nas estatísticas entre os anos 2000 e atualmente, nos dados de morte por suicídio, né, em pacientes que estão ali nas faixas etárias de 10 a 14 anos e de 15 a 29, mas entre 15 e 22, então entre 10 e 14, 15 e 22, a gente ainda tem o maior índice de crescimento nas taxas de suicídio. Isso é no mundo todo, mas é importante ressaltar que em países pobres ou em desenvolvimento, países de baixa renda, né, são dados da OMS, da OPAS,
que é o braço da OMS para a América Latina, 77% dos suicídios do mundo acontecem nesses países. Então, esse dado é importante porque a OMS utiliza esses dados para conversar com os governos, os ministérios de saúde desses países, para que eles instrumentalizem políticas de saúde pública voltadas ao acolhimento de pessoas em vulnerabilidade e a vulnerabilidade social e econômica. Então, é um dos vetores ligados ao aumento de suicídios, inclusive nessas faixas etárias. Há, obviamente, um outro dado fundamental, um outro vetor que influencia muito esses dados nas populações mais jovens. Isso já vem sendo discutido, publicado em pesquisas e na rede, na mídia, como um todo, que é a questão da vida digital, da imersão digital, jogos, a imersão tecnológica nas redes sociais. Isso intensifica também muito uma série de fatores que levam jovens, e cada vez mais jovens, adolescentes também, a comportamentos de risco para suicídio. O que me chamou a atenção também, o título da sua tese, No Fio da Navalha. E aí a gente ficou pensando, por que no fio da navalha? O que significa essa imagem para você? E talvez assim, ao compartilhar essa imagem, como que ela pode ajudar a pensar a clínica, nesses momentos tão sensíveis? Acho que no fio da navalha veio muito naturalmente para mim esse título quando eu fui finalizar a tese, porque eu já me sentia no fio da navalha. Atender pacientes e familiares, em especial, que têm seus filhos correndo risco de morte, nos deixa no fio da navalha o tempo todo como terapeutas. E deixa as famílias também. Então, foi uma intuição que me veio, um título que eu acho que comunica bastante sobre a tensão, o medo, a angústia do profissional e dos familiares. É sempre bom lembrar, o suicídio é um fenômeno multifatorial, ele não é uma doença, o suicídio em si. Isso a gente quero falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas ele é um evento, um fenômeno humano, que acontece há milhares de anos, e conforme o tempo histórico e lugar, a cultura, vai ganhar sentidos particulares. É claro que a gente sempre vai trabalhar com vistas à prevenção do suicídio, sobretudo em crianças e jovens, porque essa pessoa não está minimamente madura o suficiente para avaliar, às vezes, os riscos de certas ideias ou comportamentos que elas tomam e acabam se colocando num risco. Mas, no fio da navalha, eu acho que fala de um desespero, de uma tentativa de ganhar algum controle sobre algo que, na maior parte das vezes, pode escapar, sim, ao nosso controle, Então, o suicídio, ele, como um fenômeno multifatorial, ele tem inúmeras causas transgeracionais, ou seja, famílias em que ocorrem suicídios, as gerações seguintes poderão apresentar, elas tendem a ter maior risco de apresentar suicídios. E aí a gente tem um outro fator muito importante relacionado a isso, que é a questão do silenciamento do suicídio e do luto das pessoas que estão passando por suicídio, Então, é um tabu na nossa sociedade, em todas as sociedades, culturas, em todo o tempo. Já foi mais interditado em termos assim, em alguns países até é interditado legalmente, No Brasil não, é importante dizer, o suicídio não é crime, não é criminalizado, mas as religiões, o Estado, as políticas públicas sempre olham para o suicídio como algo que precisa ter muito cuidado e muito amparo para as pessoas. E, claro, um outro fator de risco importante é a vulnerabilidade socioeconômica e emocional. Então, o cuidado em saúde mental é outro fator que precisa também de muito cuidado na população em geral, e determinados grupos, minorias, a população LGBTQI+, a população negra, as populações mais vulneráveis, migrantes, elas vão apresentar maior risco de suicídio. Então, é um fenômeno muito intensificado, eu diria, na contemporaneidade, Ele existe desde sempre, mas ele, em determinados períodos históricos, se torna mais complexificado e intensificado. A gente fala bastante do direito à vida e talvez a gente tenha que conversar mais sobre também o direito à morte, Porque ainda talvez seja um tema
nublado, né? Sim, e como é importante ter esse espaço para ter um destino esse sofrimento. E você coordena o projeto de Portas Abertas, voltado ao acolhimento de enlutados por suicídio. Existem poucas iniciativas assim. Como é esse trabalho? Que tipo de transformação você vê nesses encontros? A gente realizou agora, se eu não me engano, o 16º ou 7º encontro, né? É um projeto que eu idealizei justamente depois de defender a tese de doutorado. Eu entendo que uma pesquisa de doutorado conduzida numa universidade pública, como foi meu caso, eu sempre desejei dar algum retorno para a universidade, algum retorno prático, concreto. E aí eu procurei trabalhar não só com os terapeutas, né, oferecer apoio a eles, mas também trabalhar na outra ponta, que é o que a gente chama de pós-venção ao suicídio. Essa é uma palavra nova na nossa língua portuguesa. Quem cunhou esse termo, né, é um médico americano que está no campo da suicidologia. E é um conjunto de ações a pós-venção, né, que visa cuidar dos enlutados. Por quê? O fator de risco para suicídio são os enlutados que ficam desamparados. E é muito interessante assim, observar, né, nos encontros com as pessoas que comparecem, assim, gente, 90% são mães que comparecem, tá? Aparecem pais, muito poucos, irmãos, viúvos e viúvas, mas a grande maioria das pessoas participantes são mulheres, mães enlutadas por suicídio, e confirmando as estatísticas, infelizmente, são mortes de filhos muito jovens também, né, nessa faixa etária entre 16 e 25, 26 anos, então confirma muito isso. E elas, desde o início, falam muito da impossibilidade de falar sobre a dor e sobre a pessoa que morreu, inclusive nas famílias, nos espaços de amizades, assim, e nos espaços religiosos também. Então, é um tabu que impede as pessoas que estão num sofrimento atroz. É importante dizer que enlutados por suicídio são considerados sobreviventes. São, em geral, perdas muito traumáticas, inclusive pelas formas de morte, né? No nosso país, graças a Deus ainda, né? E algumas ações mais críticas na área política, a gente não tem a liberação de armas de fogo, né? Nos países em que há liberação de armas de fogo, a OMS, inclusive, recomenda que restrinja a arma de fogo, porque ela é um dos modos predominantes, mais efetivos, vamos chamar assim, né? De um suicídio se consolidar. Mas no Brasil, onde isso não é ainda liberado integralmente, as armas de fogo, a gente tem outras formas, né, de realização de um suicídio, e não vou falar aqui quais, tá, gente? Acho que isso é uma medida de segurança também, né? Mas esses jovens, né, vão estar cometendo esse suicídio, e as famílias é que encontram, né, em geral, os corpos. Então, são cenas, a descrição das cenas, inclusive para nós, né, que somos terapeutas no grupo, assim, de um extremo sofrimento. É um trauma realmente, para muitas pessoas, irrecuperável. Então, esse projeto é um projeto que eu coordeno junto de uma colega que tem uma longa experiência também como pesquisadora na área de cuidados paliativos e de luto, que é a Regina Liberato, que também é psicóloga, né, pesquisadora. E a gente tem lá um conjunto de mais 10 terapeutas, são terapeutas voluntários, que também interessados e pesquisadores da área de luto e mortes por suicídio. E a gente, então, oferece, né, uma atenção a eles. Fizemos antes um preparo deles para fazer esse atendimento. É importante reforçar isso, né? Quem quer trabalhar com enlutados, com o tema do suicídio, é importante que busque, né, especialização, informação, né? Então, são esses terapeutas que estão conosco. Eu quero, inclusive, aqui agradecer publicamente a todos eles, todos e todas, né? E a gente vem conduzindo esse trabalho. E é muito interessante, assim, porque o que a gente está observando depois de 1 ano e meio é que vem se consolidando no grupo um sentido de pertencimento das pessoas enlutadas. Então, no último encontro, por exemplo, a gente faz um acompanhamento estatístico, a gente tem 80% das pessoas que comparecem mensalmente tendem a ser as mesmas, que já vêm vindo de encontros anteriores.
Isso quer dizer, nós entendemos, né, elas também nomeiam isso, que ali elas se sentem num espaço seguro e com condução adequada para que possam falar sobre seus sentimentos de exclusão, a vulnerabilidade e o isolamento social que elas acabam tendo. Se elas não podem ir para um encontro familiar, um encontro de amigos e falar, estou sentindo falta do meu filho, por exemplo, no Dia das Mães ou no Dia dos Pais, e essas datas costumam ser terríveis também, né, para elas, isso leva elas a se calarem, a não irem mais para esses espaços, né? Então, é por isso que essas pessoas, essa população também passa a ser considerada uma população que está em risco de suicídio, inclusive porque elas falam disso também nos encontros, né? Que elas consideram, sim, o suicídio. Então, a pós-venção, a gente trabalha como medida de prevenção a outros suicídios decorrentes daquele que já aconteceu. E como o grupo é online, não tem a restrição geográfica, né? Deve ter gente de vários locais que deve tornar mais rico ainda, né? O encontro, né? Sim, o acesso, né? Sim. Isso também é um dado muito importante, acho muito significativo. A gente tem pessoas que participam de todas as regiões do país, pessoas muitas vezes assim com dificuldades enormes de ter uma conexão adequada e que querem participar e que tentam participar. Então é bem importante, a gente nota assim como alcança pessoas em regiões onde não há, né, especialistas ou oportunidade, possibilidade dessas pessoas terem um acolhimento do suicídio. Então isso também nos mantém muito assim animados para seguir adiante com esse projeto. O que costuma aparecer nas expressões dos pacientes em momentos difíceis, de tamanho sofrimento? Tem materiais, imagens ou gestos que se repetem e que dizem algo sobre esse sofrimento? Como que você vê essa relação entre saúde mental, expressão criativa e sentido de vida nos jovens? Eu acho que assim, né, os símbolos que uma pessoa comunica, um sonho tem símbolos, né, a fala tem símbolos e um desenho vai ter símbolos também, né? Eles estão sempre dentro de um campo cultural, nós estamos sempre imersos na cultura, então determinados símbolos vão aparecer. Por exemplo, nos momentos atuais, o que eu observo, aí como supervisora clínica de terapeutas que atendem crianças diretamente, eu já não atendo mais crianças, atendo mais adolescentes e jovens e adultos, né? Por exemplo, tem aparecido mais símbolos na expressão das crianças ligadas ao nazismo, símbolos ligados ao nazismo. Então, recentemente, uma criança, ao fazer um autorretrato, fez um autorretrato, era um menino, tá, de 12 anos, ele fez um autorretrato se representando, né, no desenho com o bigode do Hitler. Então, aparecem suásticas, aparecem elementos, porque eles estão nas redes. Essas crianças, a despeito do que vem sendo cada vez mais, né, reforçado pelas mídias, né, por profissionais que tratam de crianças e que são pesquisadores, por mais que se diga aos pais, tirem seus filhos das redes sociais, e eu vou fazer esse apelo aqui também, sobretudo a partir do último episódio do Felca, que viralizou, né, acho que os pais estão mais sensíveis para compreender os riscos de deixar seus filhos com um celularzinho na mão. Eu sempre digo assim, quem mora em São Paulo não passaria pela cabeça de um pai ou de uma mãe responsáveis deixar seus filhos no centro da cidade, na Praça da República, sozinhos, né? Não passaria pela cabeça. Em outras cidades deve ter outros lugares, assim, em que a gente sabe que há uma incidência de risco maior, né? Portanto, deixar o seu filho sozinho, sem nenhum controle do que ele acessa nas redes sociais, nos chats, no YouTube, na internet em geral, é a mesma coisa que você largar ele nesses lugares. Ele está tendo acesso a tudo que você pode imaginar sem filtro e ele vai ser assediado. Então, é muito importante entender que as crianças, adolescentes, né, estão comunicando nos espaços mais individuais deles, aqui eu incluo a escola também, né, símbolos que têm a ver com discursos de ódio, né, e que os colocam em risco. Né? Então, eu penso nesses, Tatiane, para localizar
de um jeito mais atual que está se passando, porque isso vai trazer prejuízo para essas crianças, né? Por exemplo, esse menino já tinha apresentado esse mesmo comportamento, essa mesma imagem na escola. Ele colocou a foto dele do perfil lá no aplicativo da escola, ele com essa foto vestido, né, tentando imitar como se ele fosse o Hitler. Isso vai trazer problemas, né? Outras famílias reclamam na escola, as outras crianças criticam esse menino. Então, é importante a gente estar muito atento na atualidade, porque nós vivemos tempos de muita violência. E as redes sociais, né, elas privilegiam aquilo que vai dar lucro para as big techs, os algoritmos servem a isso, né? Então, eles vão intensificar polarizações e discursos de ódio. E as crianças estão sendo, adolescentes, jovens, adultos, nós, né? Está o tempo todo exposto a essa estimulação. Como as crianças e adolescentes não são capazes de modular criticamente, adultos também não, a gente sabe, né? Mas pensando nas crianças, assim, neurologicamente, tem uma parte do cérebro delas que não está ainda totalmente formada, né? Isso só vai acontecer por volta dos 22, 23 anos, no sentido de um juízo crítico mais adequado sobre o que elas consomem e sobre as próprias atitudes delas. Quem precisa fazer isso são os adultos responsáveis pelas crianças. E você sabe que me atravessou um insight, aqui eu vou colocar na roda, né, se não... Porque o Hitler foi um artista frustrado, né? Então, a arte-terapia, né, de repente, tem uma possível entrada aí. De novo, foi um insight aqui, vou colocar na roda, não sei se te toca, se tem alguma coisa que você gostaria de comentar, porque parece super adequado, né? Trabalhar esse... adolescente, né? Na entrada da adolescência, né? Da adolescência, abrindo esse espaço, né? Da arte-terapia para ele se expressar, talvez, uma possibilidade, né? Eu acho que a arte-terapia, ela é uma prática que se iniciou, se a gente for pensar historicamente, antes de chamar arte-terapia, era simplesmente o uso de recursos artísticos para que pacientes psicóticos, esquizofrênicos, porque é uma prática que originalmente, né, ela era usada nos asilos, né, como eram chamados os hospícios no século XIX, início do século XX, até a metade do século XX. Aí a gente tem expoentes, inclusive brasileiros, né, importantíssimos, que contribuíram nessa história. A gente tem a doutora Anísia da Silveira, no Rio de Janeiro, né, uma psiquiatra que fez ali todo um movimento de humanização, né, dos pacientes que estavam internados em condições abjetas, que até a metade do século XX eram tratados, né, com técnicas e práticas desumanas, né, lobotomia, choque insulínico e outros. Em São Paulo, a gente teve, antes da Anísia, já na década de 20, Osório César, doutor Osório César, no Hospital do Juqueri, né, fazendo também esse trabalho de criar o quê? Um ateliê onde os pacientes podiam expressar as imagens, os pensamentos que às vezes tomam conta da mente, né? E isso, em geral, produz algum tipo de tranquilidade, tá? Claro que essas pessoas ainda precisam de medicação, né? Mas a expressão artística, para qualquer pessoa, de qualquer idade, a arte é uma forma de expressão humana, altamente assim, potente, para que a gente possa também expressar emoções. E você pode pensar, bom, Santina, qual a importância disso nesses tempos que a gente vive, altamente tecnológicos, produtivos? Nós somos impactados por um discurso, né? A gente sabe que isso tem bases neoliberais, aí os sociólogos explicam isso melhor do que eu, né? E os psicólogos sociais, de uma época em que a questão da produtividade visa transformar seres humanos em máquinas. Se a gente não se dá conta, né, a gente vai se transformando em máquina produtiva e ficando doente. Não é à toa, né, os níveis de burnout, de estresse, associados à depressão, à ansiedade e ao suicídio, né? Tudo isso vai produzir problemas de saúde mental, né? Nós ainda somos humanos, pessoas de carne e osso, né? E expressar emoções é importante porque há uma parte de nós que é altamente instintiva. Essa parte precisa também ser ouvida, né? Ser percebida e ser ouvida. E há muitas coisas que no nosso dia a dia é muito corrido, que a gente está ali pressionado por fazer coisas e trabalhar loucamente, a gente não percebe sobre si próprio. Então, eu acho que
música, né, também é arte, vale dizer, né, poesia, qualquer forma de expressão artística tende a aliviar o estresse, né, a permitir, inclusive, criar uma conexão melhor, né, com o corpo, né, que é algo que está também nesse momento altamente alienado no nosso dia a dia, sobretudo depois da pandemia. A gente recorre demais ao aparato aqui do online, né, da modalidade online de comunicação, que é ótima por um lado, mas também produz prejuízos para a saúde física, né? Então, é importante a gente estar atento a isso, né? Eu achei bastante interessante, né, na sua tese, acho que talvez, né, a Tatiane tenha achado também, que você destaca a falta de preparo, né, institucional, e a influência, né, do tabu também, né, em torno do suicídio. Na sua visão, o que precisa mudar, talvez, ou ser aprimorado, né, na formação aí dos psicoterapeutas, né, e já jogando alto também, né, em políticas de saúde, né, para que se possa lidar melhor, né, com esse fenômeno tão complexo? Veja, aí a gente teria que considerar talvez uma análise macrosocial, né, Mônica e Tatiane? E eu fiz isso na minha tese, né? Me deu muito trabalho, porque elas são praticamente duas em uma, eu digo. Eu fiz uma tese sobre as bases contemporâneas plurais do suicídio. Então, eu fui olhar para problemas socioeconômicos, políticos, culturais e tecnológicos, para entender, né, a intensificação do suicídio, principalmente entre adolescentes e jovens. E eu fiz uma segunda parte da tese, uma pesquisa de campo com os psicoterapeutas. Como é que eles trabalhavam com o suicídio e o que eles sentiam falta na formação? E ficou muito óbvio, muito evidente aquilo que eu já tinha como hipótese, que há uma falta na própria formação desses profissionais desde a graduação. Ela atravessa qualquer curso de pós-graduação, né? A não ser que seja um curso de pós-graduação específico em tanatologia e suicídio. Veja, profissionais de saúde têm pouquíssimas aulas a respeito de compreensão, prevenção e manejo de suicídio. Essa é a verdade, né? Não sou só eu que digo isso, outros pesquisadores que foram a campo estudar, né, a formação de médicos, a formação de psicólogos e de outras áreas da saúde vão dizer falta preparo do profissional. E esse é um calcanhar de Aquiles nosso, né? Não faz sentido a gente estar em pleno século XXI com esses altos índices de suicídio. Foi isso que eu propus no final da minha tese, nas famosas considerações finais, né? Que é a tentativa de resumir ali o que eu proponho, né? Eu proponho que as universidades, em especial, que estão oferecendo graduação aos psicólogos, admitam que elas precisam atravessar o tabu do suicídio e integrar esse tema transversalmente ao longo de todo o curso, eu diria. Não adianta você ter lá uma cadeirinha, uma aulinha de suicídio no meio das aulas de psicopatologia, isso é pouco, né? Acho que deveria haver um preparo em nível transversal ao longo de todo o curso para que os profissionais saiam se sentindo minimamente seguros de receber alguém e ouvir essa pessoa. Por que eu digo isso? Porque como o suicídio, né, ao longo do tempo, ele vai tendo significados diferentes na sociedade, ele também vai sendo estudado por vertentes distintas. Então, o que tem hoje no campo do suicídio, de prevenção, é um discurso e um viés extremamente medicalizante em relação ao suicídio, assim como em relação à saúde mental como um todo. E você tem também uma outra via com a qual eu, em particular, me identifico um pouco mais, que é uma via de uma compreensão mais multifatorial das bases do suicídio, né? E o que acontece, essa era a minha hipótese no começo da minha pesquisa, né? Eu entendo que a psicologia tem se tornado cada vez mais colonizada pelo discurso médico, é isso que eu digo. Um discurso psiquiátrico biológico, que tende a reduzir o mal-estar do indivíduo a uma questão de neuroquímica cerebral, quando a gente sabe que não é isso que explica, né? E também a gente sabe, e psiquiatras mais maduros e sérios vão admitir que quando você toma um antidepressivo, por exemplo, esse antidepressivo ele tem um alcance limitado, né? Ele medica ali um conjunto de sintomas, algumas pessoas vão ter uma boa recepção, outras não, né?
Então, assim, a medicina, claro, ela é necessária, a psiquiatria, a avaliação de um psiquiatra é necessário, porque a gente só trabalha com suicídio também, como a gente diz, em termos interdisciplinares, né, fundamental a gente ter esse apoio de outros profissionais. Isso para quem está em consultório particular. Quem está em instituição já vai ter ali constituída uma equipe multidisciplinar, né? Então, eu acho que os profissionais... Então, esse é outro motivo que eu fiz essa tese, né? Como supervisora, eu recebia muitos terapeutas com medo de atender pacientes com questões de suicídio e até se recusando a atendê-los, porque eles não se sentiam seguros, eles tinham medo. E eu os entendo até hoje, né? Então, eu acho que as universidades têm uma responsabilidade nisso. Em termos macrosociais, eu penso que o Ministério da Educação, né, tem uma responsabilidade nisso, deveria colocar como pauta das profissões da área da saúde uma integração desse tema, compreensão e prevenção ao suicídio para todas as profissões relacionadas à saúde, e à saúde pública também. Então, acho que a gente tem essa questão, os profissionais se sentem completamente despreparados para atender, principalmente adolescentes e jovens, né? E vão meter os pés pelas mãos, assim, né? Dito de outro modo, porque estão preocupados, estão com medo, né? Aí se assume uma atitude muito medicalizante. Isso é um problema, inclusive porque medicar crianças e jovens já é outro dilema, né? Muitas vezes isso não é recomendável, não é adequado, o cérebro ainda está em formação. Então, os profissionais precisam de uma formação adequada para ter outros recursos para acolhimento, orientação à família, atendimento em psicoterapia e serem capazes de manter um diálogo interdisciplinar com psiquiatras se sentindo mais seguros. É isso que eu vejo. Que importante, né, Santina, esta perspectiva multifatorial e, diante de um fenômeno tão complexo que é o suicídio, buscar parcerias, não só em termos de recursos sociais, mas também emocionais, o que cada grupo, seja o profissional até essa família, consiga se vincular e se sentir acompanhado, né? E, por falar em apoio, para quem está lidando com perdas, esses enlutados, ou até mesmo quem está em sofrimento importante, que buscam um conforto, orientação, onde que eles podem recorrer para receber ajuda? Bom, CVV, que eu acho que deveria, como diz minha grande professora, orientadora, né, professora Maria Júlia Kovacs, lá da USP, que coordenou e coordena há anos o Laboratório de Estudos sobre a Morte, né, ela brinca, ela fala, o CVV deveria ser CVVD, né, que é para uma vida digna, né, o D da vida digna, né, no final, tá, dessa sigla, né. Então, o CVV está sempre 24 horas por dia disponível. Lembrando que o CVV, gente, não tem nenhum financiamento público, nem particular, tá? Ele é o Centro de Valorização da Vida, né? Ele é sustentado por voluntários. O Instituto Vita Aleri, coordenado pela colega Karen Scapancini, ela tem um instituto que chama Vita Aleri, é uma pesquisadora super importante também nesse campo de estudos do suicídio. Recomendo que conheçam o site do instituto, o perfil dela no Instagram. Eles estruturaram uma coisa, né, junto com o governo, que chama Mapa de Saúde Mental. Ali tem uma lista, né, de lugares que oferecem atendimento, assim, que estão abertos, né? Gente, esses serviços estão super sobrecarregados, acho importante dizer isso, tá? Mas existem esses serviços que as pessoas podem procurar, que seja mais próximo das suas casas. E, claro, os CAPs, né? Os Centros de Atenção Psicossocial, estão abertos à população em diferentes regiões, né, da cidade. Procure aquele que está no seu bairro, que é assim que costuma funcionar, né? O atendimento é territorial, como se diz, regionalizado. E a UBS, mas infelizmente nem todo UBS vai ter um psiquiatra lá, dependendo da região. Então, o CAP, sim, ele é um centro de atenção multidisciplinar, né? Então, em geral, vai ter acolhimento, acompanhamento, orientação às famílias. Acho isso muito importante. E lembrando das clínicas escola, né? Porque eu acho, a gente tem uma clínica escola aqui e a gente tem muita busca, né? Sim. De pessoas em várias condições de sofrimento, inclusive
porque a comunidade universitária também tem acesso, né, à clínica escola, né, de todos os mais de 60 cursos, né? Sim. Então é uma ação importantíssima do curso de psicologia, que começou inclusive com a coordenadora atual lá atrás, né, a professora Silvia Labrunetti, não é isso? É isso mesmo. Você já estava lá atrás, não? Eu já estava na inauguração. É um importante recurso da extensão também, alguns projetos pontuais que a universidade pode oferecer. É isso mesmo. E não só aqui, né, mas todas as universidades, né, em geral, que oferecem, né, psicologia, costuma ter, né, uma porta de entrada também que acolhe, né, enfim, buscar o que é possível, né, não deixar de buscar ajuda, né, acho que esse que é o ponto, né, porque o ideal é uma coisa, mas talvez o importante seja não ficar sofrendo sozinho, né, sozinha. Talvez seja um ponto, não acha, Santina? Sim, acho fundamental, e esse é o mote da campanha do Setembro Amarelo, né? Nós estamos aqui no dia 25 de agosto, em setembro tem uma série de ações, né? Que a gente, infelizmente, não tem ao longo do ano todo, né? Acho que o ideal era ter ao longo do ano todo. Existem, inclusive, atualmente, certas críticas ao Setembro Amarelo, no sentido de que, por vezes, potencializa em pessoas que estão muito vulneráveis, assim, riscos de suicídio. Porque essa pessoa, ela fica sendo bombardeada da informação de procure ajuda, e quando ela vai procurar, ela não tem essa porta aberta, né, em muitos lugares. Eu não falei das clínicas de escola, inclusive, Mônica e Tatiane, porque em algumas universidades, essas pessoas, esses pacientes, quando chegam, eles vão ser recomendados a procurar o CAPS. A universidade não tem apoio ou alguma interlocução com um serviço de psiquiatria, por exemplo, e não consegue acolher esses pacientes que estão chegando para alunos que ainda estão no momento de treinamento, né, como estagiários. E em algumas universidades o atendimento clínico vai acontecer só no último ano, né? Então, não sabia que aí na Uniso tem isso. Acho muito importante procurar as universidades que tenham. Estou dizendo porque quando já dei aula em universidades nas que eu dava aula, isso não acontecia, né? Quando chegavam pacientes em risco, a gente encaminhava, era uma orientação da instituição encaminhar para instituições que tivessem o serviço de psiquiatria integrado. A gente avalia caso a caso, com certeza, para também ter esse cuidado com o estudante, com a família e tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo e também, muitas vezes, fazer esse trabalho conjunto com o CAPES. É muito artesanal o nosso trabalho, né, Santina? É pensar mesmo, pouco a pouco, o que aquele sujeito precisa naquele momento, né? Que bom, acho ótimo para os alunos, eu acho especial isso. Ter a oportunidade de fazer um estágio supervisionado com apoio da universidade, né? E ter essa experiência de atendimento, porque se ele se encaminhar, né, para a área clínica, seja em instituições de saúde, né, equipamentos de saúde pública, seja numa clínica particular, ele vai receber muitas pessoas com ideação suicida no mínimo, se não com tentativas já ocorridas. Sim, com certeza. E aí, a gente já está indo para o encerramento e você vê, né, que a gente quer continuar falando, né, porque a gente nem falou de Hillman e suicídio de alma, não é? Enfim, porque no fundo é achar o sentido, né, que está perdido, talvez, né? Enfim, você vê, daria para fazer um segundo episódio sobre esse tema, entrando, né, em tanta coisa tão profunda, né, que daria para falar. Mas, enfim, temos 50 minutinhos e para encerrar, então, né? Aí a gente costuma fazer uma perguntinha, né? Que você fica muito à vontade, né? Para responder ou não, né? Como você preferir. Mas a gente gosta de perguntar, né? Como pesquisadora, não é? Arteterapeuta, mãe, né? E tantas, né, coisas, né? Quais são os seus sonhos? O que está vindo pela frente, né? O que te move hoje em direção ao futuro, né? Nossa, que pergunta boa, né? Nós profissionais da área da saúde também temos, né, sonhos, né? Às vezes a gente é colocado num lugar, eu brinco, né? Meu nome é Santina e eu costumo falar isso com frequência, assim, quando eu dou aula. E eu já aviso as pessoas que eu não faço milagres, né? Eu sou só uma pessoa.
Agora, como pessoa e como profissional, porque para mim essas duas áreas são sempre muito conectadas, né? Eu posso dizer que tenho vivido um momento muito especial na minha vida. Esses projetos, né? O projeto de Portas Abertas é um projeto que eu desejava muito tornar realidade e ele se tornou realidade. Ele tem alcançado pessoas extremamente vulneráveis. Eu tenho parceiros, colegas, né? Que deram as mãos, assumiram comigo esse projeto e que trabalham junto, assim, eu acho isso maravilhoso, então me sinto muito feliz, muito realizada em poder estar levando a pessoas vulneráveis que não têm apoio, não têm condição de alcançar, às vezes, né, uma ajuda, acolhimento, escuta, né, orientação. Então, isso já está acontecendo. O meu outro projeto, que eu não falei muito, que é o Manhãs com Arte e Terapia, que também é realizado com outro grupo de terapeutas. Eu sou sempre de grupos, gente, tá? Meu trabalho clínico é muito, o nosso trabalho de psicoterapia individual é muito sozinha, né? Costumo dizer. E eu gosto muito de trabalhar com grupos. Também, né, a nossa ideia é realizar encontros em áreas artísticas e culturais da cidade, abertos a qualquer pessoa, para que as pessoas saiam do isolamento. Estou fazendo tudo isso também em função da pandemia, né? As pessoas... Eu observo na clínica uma resistência muito grande das pessoas voltarem a circular pelo espaço público. Então, esse projeto é um projeto que começou há 1 ano apenas também, né? Tudo depois que eu defendi a tese, né? Eu defendi a tese, falei, agora dá tempo de fazer outras coisas, né? Então, tem sido extremamente rico, assim, né? Convidar as pessoas a saírem de casa e a conhecer o museu que está na sua cidade, ou um parque, né? Uma mostra que está ali no parque, disponível, especialmente em cidades grandes como São Paulo, né? As pessoas ficam muito doentes por ficarem também em casa e presos numa tela, né? Para se divertir e para trabalhar. E eu tenho uma família, tenho amigos que eu prezo muito, os estudos que eu amo muito, né? E meu projeto é seguir com isso, né? Trabalhar muito na formação dos terapeutas. Uma outra questão que me agrada muito, né? Esse é um projeto novo que eu comecei também, de formação de terapeutas junguianos, né? Então é isso, acho que seguir trocando e aprendendo, né, na vida, a gente sempre tem muito a viver. E eu digo nos dias de hoje, sobreviver aos tempos difíceis que estão aí, que são desafiadores e que, por outro lado, apesar de serem difíceis e desafiadores, eu acho que também convocam muito nossa criatividade e fazem um apelo para que a gente volte a ter um espírito mais comunitário, de buscar parcerias, trocar mais com as pessoas e sair do nosso isolamento. Nós temos um modelo cultural cada vez mais estruturado numa perspectiva individualista, individualizada e individualista. Isso é muito ruim, é muito negativo e nos leva a adoecer e, no certo sentido, às vezes a viver como mortos-vivos, né? Eu costumo dizer assim, né? Então é isso. Sim, sair das tocas, né? Como disse a Eliane Brum, recentemente, estava fazendo uma entrevista, né, com uma indígena, né? E ela falou, nossa, é estranho, né? Vocês todos moram em tocas, né? E a gente fica em toquinhas, né? Acho que tem que desentocar mesmo, né? Tem que ir para as parcerias. Enfim, temos que encerrar mesmo, mas seguimos sempre, né? Em diálogo, em contato. Então, antes de encerrar, eu deixo aqui meu agradecimento à equipe do Labcom da Uniso. Ela pede para eu não falar, mas eu sempre vou agradecer a professora Evenise Batista pelo apoio de sempre. E agradeço muito a Tatiane Pereira por mais essa parceria tão bonita. Eu acho que vai ser a primeira de muitas, não é? Obrigada, eu que agradeço. E a Santina Rodrigues pela escuta generosa e profunda e por ter compartilhado, né, com a gente tanta coisa tão importante, e como ficou claro aqui que a gente ficaria, né, mais tempo e não faltaria assunto. E claro, né, agradecemos a você que nos acompanha e tem os episódios anteriores, não é? E nos vemos então no próximo episódio do podcast Visões. Não se esqueça então de curtir, como se costuma dizer, não é, nessas ocasiões, e seguir aí nas plataformas do YouTube e do Spotify. Até a próxima. Até. Being fungi, living groundwork, mycelium, mycelium. Entangled